Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, vamos avante. 583. Se você tem um catecismo, pegue seu catecismo para fazer a leitura textual. Jesus, como os profetas anteriores a ele, teve pelo templo de Jerusalém o mais profundo respeito. Nele foi apresentado por José e Maria 40 dias após seu nascimento. E aqui, interessante, é Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 33, né? Que fala sobre a circuncisão e a apresentação de Jesus. No contexto, a circuncisão é a promessa, ou seja, é o sinal da promessa do Deus Criador, não é? Dentro da lei de Israel. Jesus nasce sob também a condição da lei, não podemos esquecer isso. Com 12 anos, decide tirar, ou seja, ficar no templo para lembrar a seus pais que deve dedicar-se às coisas de seu pai. Lucas capítulo 2, versículo 46 a 49 faz o contexto, né? Jesus completa a idade em que assume suas obrigações legais. A marca inicial da circuncisão desemboca na entrega da lei. Esta submete agora com mais autoridade que o pátrio poder, cheio de sabedoria e graça, dá uma lição dolorosa a seus pais, contrastando duas paternidades. Dá também uma lição aos doutores da lei no templo de Jerusalém. É sabido que para os judeus, né, aos 12 anos, já se proclama a vida adulta, sobretudo do menino, do homem, aos 12 anos. E Jesus, quando vai para fazer uma das romarias, que são 3, né, ele fica no templo conversando sobre as coisas do alto, as coisas do céu, as coisas do Pai. Durante os anos de sua vida oculta, subiu ao templo a cada ano, na romaria, no mínimo por ocasião da Páscoa, até seu ministério público foi ritmado por suas peregrinações a Jesus para as grandes festas judaicas. E quem faz essa referência é João capítulo 2, versículos de 13 a 14, depois capítulo 5, versículos de 1 a 14, capítulo 7, versículo 1, versículo 10, versículo 14, versículo 28, não é? E temos também o capítulo 8, versículo 2, depois o capítulo 10, versículo 22 a 23. É todo o fundamento bíblico da presença de Jesus no templo. Vejam, vimos hoje
na aula de Bíblia, no capítulo 5, que o consagrado é para as coisas sagradas. O consagrado é para as coisas sagradas. Livro de Números, capítulo 5. Então, aquele que não era sagrado, se entrasse no templo e tocasse nas coisas sagradas, eles eram punidos até mesmo com a própria vida, ou seja, condenação de morte. A importância da consagração. De uma vez consagrado, sempre consagrado, não é? Talvez você não aceite mais a sua consagração. Isso não significa que Deus não aceita mais. É um problema agora não seu com os outros irmãos ou irmãs de consagração, mas é um problema seu e Deus agora. Uma vez consagrado, né? Sempre consagrado. O problema da modernidade hoje, ou da pós-modernidade, das consagrações contemporâneas, é que quando o consagrado se desliga de a comunidade de vida de aliança ou de algum instituto, não é, convento ou mosteiro, pensa que deixou todos os deveres de consagração. Não, ninguém se consagra, veja, a um carisma, só pelo carisma. Ninguém se consagra a um fundador ou fundadora. Não. Nós nos consagramos a Deus. É a Deus que eu me consagro. E a Ele que eu devo prestar contas. Obediência, respeito, fidelidade, responsabilidade e compromisso. Independentemente se eu deixo de observar aquele carisma ou aquele dom, mas é a Deus. E consagrado significa pertença de Deus. Pertença de Deus. Jesus, que crescia em tamanho, estatura, graça e sabedoria diante de Deus, ele procurou logo e disse à sua mãe: não sabeis que eu tenho cuidado das coisas do Pai? O consagrado cuida das coisas de Deus, que pela filiação se sente filho. Cuida das coisas de Deus. Avante. 584. Jesus subiu ao templo como lugar privilegiado de encontro com Deus. Vejam o que diz o nosso Catecismo da Igreja Católica, como lugar privilegiado do encontro com Deus, o templo. O templo. Interessante, mesmo ele subindo as montanhas, mesmo ele indo aos desertos, tantas e tantas noites, e ficando a sós com o Pai, mas ele não, vejam, renegava, ele não se dava o direito nem o luxo de fato, observar, não é, a sacralidade, a santidade que tem o templo, a casa do Senhor. O templo é para ele a morada de seu Pai. Que diz isso é o magistério, viu? No Catecismo da Igreja Católica. O templo era para Deus a morada do Pai, uma casa de oração, e se indigna pelo fato de seu átrio externo ter se tornado um lugar de comércio. Se expulsa os vendilhões do templo, é por amor zeloso a seu Pai. Não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembram-se do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Salmo 69, versículos 10. João 2, 16 a 17. Depois de sua ressurreição, os apóstolos mantiveram o respeito religioso pelo templo. Vejam, no contexto, nós vemos aqui Mateus capítulo 21, versículo 13. Depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. Depois, capítulo 3, versículo 1.
capítulo 5, versículo de 20, depois 21, que fala do contexto que eles desciam, os discípulos, todas as tardes, às 3 horas, para orar no templo, o horário da misericórdia. Vejam, e em certa feita, uma certa vez, eles encontram um mendigo, pedindo esmola. E Pedro toma a palavra e diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu te dou eu tenho. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. O consagrado é aquele que pode não ter nada, ser desprovido de tudo. O consagrado é aquele que tem um luxo diante deste mundo pobre, diante deste mundo, veja, miserável, que quer ter tudo, que pensa que ser alguma coisa é tendo tudo. O consagrado é aquele que tem o luxo de ter nada, tem a liberdade de ser livre até dos apegos materiais. Mas, veja, o consagrado é aquele que não deixa o luxo roubar Jesus. Deu para entender o trocadilho? Não deixa o luxo roubar Jesus, lhe distanciar de Jesus, os apegos. Por isso é aquele que autenticamente, dentro da eficácia, diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. O consagrado não é consagrado para ter prata nem ouro. O consagrado é para ter Jesus Cristo. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. O consagrado é aquele que faz prodígios, que faz maravilhas, que faz milagres, mas em nome de Jesus, porque Jesus está dentro dele. Jesus age nele e ele não tem outra coisa para dar. Nem procure outra coisa no consagrado, não é? Que ele não deveria dar mais nada senão Jesus. Senão Jesus. Vamos avante. Por isso, esse respeito. Uma outra observação é que, veja, no átrio externo, diz aqui, que era lugar de comércio que era por lei permitido. Por lei permitido. Veja, os hebreus, os judeus, os gregos, os romanos não estavam fazendo nada demais, não é? Contra a lei. Mas a força do amor, do zelo pela casa de Deus, não é? Não permitia que até mesmo ali onde era permitido se fizesse casa de comércio, ou seja, tivesse vendilhões, que era ali no primeiro pátio, onde fazia o escambo, não é? E o câmbio, trocas e vendas de dinheiro e até mesmo de animais de pequeno, médio e grande porte para os sacrifícios. Jesus renova aqui e diz com essa postura que o templo é exclusivamente para oração, é exclusivamente para encontrar o Senhor. Ele é a casa do Altíssimo. O templo é a morada de Deus. 585. Contudo, no limiar de sua paixão, Jesus anunciou a ruína desse esplêndido edifício, do qual não restará mais pedra sobre pedra. É o mesmo Jesus quem profetiza. Mateus capítulo 24, versículo de 1 a 2. Vejam, aqui o anúncio de um sinal dos tempos finais, que vão abrir-se com a sua própria Páscoa. Versículo 40, versículo 24, capítulo 24, versículo 3 de São Mateus. Esta profecia, porém, pôde ser relatada de modo deformado por testemunhas falsas no momento do interrogatório de Jesus diante do sumo sacerdote.
Lucas capítulo 13, versículo 35, sendo-lhe atribuída como injúria quando ele foi pregado à cruz. E vimos aqui, né? Vejam a conotação, Mateus capítulo 27, versículos 39 e 40. Primeiro, Jesus não estava falando do templo. Jesus estava falando do templo de pedra de Jerusalém, não é? Uma das 7 maravilhas. Mas está falando do próprio corpo, né? Estava anunciando a sua paixão, que iam destruir o corpo, mas em 3 dias ele se reergueria. Aliás, reergueria o corpo de Jesus. No entanto, profeticamente, ele, não é, denunciou. E foi o que aconteceu. No ano 70, os invasores, não é, romanos invadiram ali Jerusalém e destruíram o templo. E de fato ficou em ruína todo o templo. Se cumpriu a profecia de Jesus. Diz o Flávio Joséfo, né, que é o historiador da época, que escreveu o livro História Eclesiástica. 586, longe de ter sido hostil ao templo, local em que, aliás, ministrou o essencial de seu ensinamento, Jesus fez questão de pagar o imposto do templo, associado a Pedro, quando pediu que Pedro fosse pescar e tirasse uma moeda para ele, para Jesus e para o próprio Pedro da boca do peixe, que acabara de estabelecer como fundamento para a sua igreja futura. Veja a questão do templo, não é? O imposto. E aqui o magistério liga o que ele, de fato, né, anunciou também profeticamente. A questão das espórtulas, a questão das ofertas, do dízimo. Mais ainda, identificou-se com o templo ao apresentar-se como a morada definitiva de Deus entre os homens. Eis porque sua morte corporal decretada anuncia a destruição do templo, destruição que manifestará a entrada em uma nova era da história da salvação. Vem a hora em que nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vejam, João capítulo 4, versículo 21. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, de Jesus, não é? E aqui são tantas citações. Aqui eu acabei de citar, não é? João 4, 23 a 24, Mateus 27, 51, Hebreus 9, 11, Apocalipse 21, 22, recheado de fundamentos bíblicos, o que Jesus fala, o que Jesus pregara, não é? E exigira que os seus discípulos também assim fizessem, todos nós. Vejam, por isso que a sacralidade do templo, não é? E com isso, liturgicamente, fazermos de tudo para celebrar dentro da igreja, dentro do templo. Se a comunidade existe, só se tiver um número muito expressivo, numeroso, que não dá na capela, na matriz, na basílica, no santuário. Então, a porta deveria ser a porta da igreja, se celebra, não é? Mas nós fazemos isso, já fiz muito, né? Celebrar em clubes, celebrar em ginásio, em quadra, celebrar em ruas. Nós fazemos isso na dinâmica pastoral, mas quando se tem capela, o melhor é na capela, por todo esse contexto teológico, o contexto, veja, o contexto
litúrgico, né? E o contexto também, não é? Arquitetônico, artístico, portanto, dentro da arte sacra. Vamos para o inciso 3º. Jesus é a fé de Israel, aliás, Jesus e a fé de Israel no Deus único e Salvador, certo? É o número 587. Se a lei e o templo de Jerusalém puderam ser ocasião de contradição da parte de Jesus para as autoridades religiosas de Israel, foi o papel dele na redenção dos pecados, obra divina por excelência, que constituiu para elas a verdadeira pedra de escândalo. E aqui é interessante, não é? A gente pensar a pedra. A pedra para alguns pode ser pedra de descanso para o viajante, para o peregrino. Pode ser a pedra de descanso, não é? Davi, por muitas vezes, quando fugiu de Saul, teve a pedra como travesseiro. Deitava e reclinava. Quantos hoje têm ainda a pedra como descanso e como travesseiro também na estrada, em noites claras, abertas e de relento? Para outros, a pedra pode ser também pedra de construção, como Jesus fez de Pedro, não é? Pedra de construção pode se tornar pedra de fundamento. O próprio Jesus é o fundamento, a pedra fundamental, e a pedra também angular. A pedra que está embaixo, fundamental, e a pedra angular que sustenta toda a construção. Mas também aqueles que são pedra de tropeços no caminho, né? Pedra de tropeço. Gostam de colocar, de ser pedra no caminho das pessoas, para dificultar, né? Para cortar os pés, para derrubar ao tropeçar. Vejam, na caminhada. E a caminhada a gente também fala de sonhos, fala de planos, fala de projetos, de ideais. Tem pessoas assim, infelizmente, pedra de tropeço, como Pedro também, sendo pedra de construção, queria ser pedra de tropeço. O próprio Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, tu pensa como os homens. Vejam, muitos pensamentos dos homens, sobretudo os pensamentos que não condizem com o pensamento de Deus, pode ser o pensamento de Satanás. O próprio Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque tu não pensa como Deus, mas pensa como os homens. Muitos homens estão pensando como o diabo, né? Por exemplo, todas essas ideologias que estão governando o mundo e o colocando contra Deus. Isso é o próprio, não é? Satanás sugestionando, claríssimo isso, não é? Na mente daqueles dos ociosos que só encheram a cabeça de ideias, de filosofias. Nada contra com filosofia, eu gosto de filosofia e leio muito, mas filosofias seculares, não é? Filosofia que na verdade são ideologias filosóficas que querem controlar o mundo, tá bem? São essas pedras, mas aqui o contexto coloca pedra de escândalo. Vejam, pedra de escândalo é uma nova conotação para a pedra de escândalo. Ou seja, aqui pode ser aquela pedra de moinho, não é? Quem escandaliza o menor dos meus pequeninos, então é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar ao mar. A pedra de moinho, que é pedra de escândalo. Jesus, infelizmente ou felizmente, que eu chamo de feliz escândalo, ele foi, não é? Essa pedra para muitos que queriam aprisionar Jesus, seduzir Jesus
para os seus grupos, para as suas ideias, para as suas ideologias, e Jesus não deixou seduzir, não é? Enganar por nenhuma ideologia, por nenhum partido. Jesus não foi partidário. O único partido de Jesus foi do Pai, foi de Deus, certo? Vamos avante. 588. Jesus escandalizou os fariseus ao comer com os publicanos e os pecadores, com a mesma familiaridade com que comia com eles, contra os que dentre os fariseus estavam convencidos de serem justos e desprezavam os outros. Lucas 18, 9. Jesus afirmou: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Atenção aqui, não é? Duas observações. A primeira é claríssima, que esse grupo dos fariseus queria que Jesus fosse também puritano e que não se misturasse com os pecadores. Vejam, com aqueles que erravam socialmente, não é? Com aqueles que eram infiéis, indiferente, pagãos, gentios. A segunda coisa é que Jesus come com os pecadores, mas perceberam? Não permite que eles continuem pecadores. A nossa mensagem é esta: ir aos pecadores, não é, para falar-lhes de conversão, ir aos pecadores para falar-lhes de mudança, ir aos pecadores para dizer-lhes que existe vida melhor do que esta que eles dizem que é a melhor vida. A gente propõe, não impõe, mas propõe uma vida melhor do que esta, que na verdade não é a melhor vida. Vejam que diz aqui: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, não é? Lucas 5, 32. Foi mais longe ao proclamar diante dos fariseus que, sendo o pecado universal, os que pretendem não necessitar de salvação estão cegos para a sua própria cegueira. Ou seja, são cegos guiando cegos. Ambos vão cair no mesmo buraco. Os cegos que guiam os cegos. Tá certo? Vejam, no número 589, Jesus escandalizou sobretudo porque identificou sua conduta misericordiosa para com os pecadores, com a atitude do próprio Deus para com eles. Chegou ao ponto de dar a entender que, partilhando a mesa dos pecadores, os Estado admitindo ao banquete messiânico, mas foi particularmente ao perdoar os pecados que Jesus deixou as autoridades religiosas de Israel diante de um dilema. Foi isto que disseram com razão, cheios de espanto: só Deus pode perdoar os pecados. Quem é este que até perdoa os pecados? Mateus 2,7. Ao perdoar os pecados, ou Jesus blasfema, isto é, um homem que se iguala a Deus, ou diz a verdade e sua pessoa torna presente e revela o nome de Deus. Foi assim que eles olhavam para Jesus. João 5, 18, 10, 33. João 17, 6, depois o versículo 26. Vejam, justamente isso, não é? E aqui é um texto que me chama muita atenção, quando aqueles 4 amigos abrem o teto, furam o teto e coloca o paralítico na frente de Jesus para ser curado, não é? Na verdade, o homem da mão seca, a paralisia, e Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Os fariseus ali presentes começam a murmurar: quem é este
que perdoa os pecados. E Jesus diz: o que é mais fácil? Dizer: teu pecado estão perdoado, ou levanta-te, toma tua maca e vai para casa. E diante do extraordinário do milagre, eles ficam, não é, confuso, ficam tremendo diante daqueles sinais. E é interessante que o contexto é que alguns pecados nos levam à paralisia. Então Jesus curando, aliás, perdoando o homem, também o curava de todas as paralisias. Cuidado, viu? Você está com um pecado de estimação, né? Um pecado de criação. Então esse pecado pode lhe paralisar. E a maior paralisia é a paralisia da consciência. A maior paralisia é a paralisia do amor. A maior paralisia é a paralisia da fidelidade a Deus. O pecado, a última investida do diabo é roubar a nossa fé, é colocar confusão, pensamentos turvos na nossa cabeça, para que assim a gente chute o pau da barraca, não é? Diga: todo mundo, não é? Vá para o espaço, vejam, se exploda, e que eu quero ser feliz, não é? Deus não existe e eu vou viver a minha vida que tanto perdi. Isso é perder a fé total. E quem consegue tirar a fé é o diabo, não é? Não tem mais aqueles que podem matar o corpo, mas aquele que pode jogar a alma no inferno. Somente quem pode jogar a nossa alma no inferno é quando rouba totalmente a nossa fé. 590. Somente a identidade divina da pessoa de Jesus pode justificar uma exigência tão absoluta quanto esta: aquele que não está comigo está contra mim. Vejam, Mateus 12:30. Assim também, quando diz que nele está mais do que Jonas, mais do que Salomão, Mateus 12:41, 42. Mais do que o templo, ou quando lembra, preferindo-se a si mesmo, que Davi chamou o Messias de seu Senhor, ao afirmar antes que Abraão fosse, eu sou, João 8:58, e até eu e o Pai somos um, João 10:30. E aqui não é que antecipa estes textos e estas falas é quando Jesus sai do deserto. Isso no início da vida pública de Jesus. Aqui já está no final, nesse contexto. No início da vida pública de Jesus, Jesus já diz, faz o seu plano de pastoral, não é? O seu itinerário, a sua vida pública. Quando ele sai do deserto, tendo vencido o diabo, ele entra na sinagoga de Nazaré e desenrola o pergaminho da passagem do profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para proclamar o ano da graça do Senhor, libertar os cativos. Jesus enrola, dá o ajudante, senta e diz: acabou de se cumprir estas passagens. Ou seja, sou eu. O reino de Deus chegou e sou eu. Eu estou aqui. Vejam, é Jesus. E por isso que ele vai, a partir daí, no processo, né, anunciando e se desvelando totalmente como aquele, de fato, o Messias enviado pelo Pai. 591. Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que crescem nele por causa das obras do seu Pai que ele realiza. Tal ato de fé tinha de passar, no entanto, por uma misteriosa morte de si mesmo em vista de um novo nascimento do alto. Sob o impulso da graça divina, essa exigência de conversão ante
o cumprimento tão surpreendente das promessas permite compreender o trágico desprezo do Sinédrio ao estimar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Seus membros agiam assim por ignorância e ao mesmo tempo pelo endurecimento da incredulidade. Vejam, se não acreditam em minhas palavras, não é? Acreditam ao menos nas minhas obras. As obras anunciam a verdade que é Jesus. Os prodígios, os milagres, os sinais anunciam a verdade que é Jesus Cristo, não é? E ele mesmo se entregou desde o horto, não é? Ou quando Judas Iscariotes o trai com um beijo na face, o ósculo da paz. Vejam, ele diz: tu me traz com um beijo, Judas. E foi aí que Pedro, não é? O impulsivo, tirou a espada da sua bainha, que estava na cintura, né? Pedro andava armado, vejam. Tira, e depois de sair de uma missa, atenção. Não sei se vocês conseguem fazer, não é, essa relação. Depois da instituição da Eucaristia, a primeira missa e perpétua que Jesus celebra, não é, chama os apóstolos para ir para o horto, não é, orar, o horto das oliveiras, não é, orar. Se Pedro estava lá armado, logo ele saiu da missa armado. Veja, não diga isso não, viu, a todo mundo não, porque pouquíssimas pessoas fazem essa relação. E Jesus fala para Pedro, né? Pedro, guarda a tua espada na bainha, porque, não é? Se eu quisesse, eu daria ordem aos meus anjos. O meu reino não é daqui. Daria ordem aos meus anjos para eles descerem e me defenderem. Mas cumpri mais uma vez a vontade do Pai. Mais uma vez Pedro queria impedir Jesus. Mais uma vez Pedro estava naquele calor, naquela situação, né, desesperadora. Vejam, Pedro estava sendo pedra de tropeço. Nem tanto Judas Iscariotes. Nem tanto Judas Iscariotes, vejam. Mas Pedro estava sendo a pedra de tropeço. Consegue fazer essa relação, né? E por isso Jesus pega a orelha a tradição chama aquele soldado de Malco, não é? Malco pega a orelha de Malco e coloca no lugar, né? Como que nenhum cirurgião poderia fazer a cirurgia como Jesus colocou, de forma tão precisa, tão natural, voltou ao estado natural, original, de perfeição da orelha de um Malco, sem ficar cicatriz nenhuma, sem ficar deformidade nenhuma. É maravilhoso, né? Isso, vejam, mas o que eu quero destacar é que Jesus não impunha nada, né? Jesus dava tempo, porque Pedro andou praticamente 3 anos com Jesus armado. Vejam, armado. E que era comum, né? Naquela época era comum os homens andarem com punhal, andarem com faca. José, por exemplo, andava armado. José, o esposo de Maria, era normal um homem ter uma arma na cintura, como era normal, né? Até a década de 80, 90, a gente andando na zona rural, no campo, os homens todos, né, independentemente que estavam trabalhando ou não, andavam armados com arma branca, né, com peixeiras, com facões. Hoje o cidadão tem que ficar totalmente desprotegido, enquanto os bandidos altamente armados,
mais do que o exército, arma, né? A gente se torna presa fácil nas mãos dos tosquiadores. Vejam. Não, minha querida, veja. Gorete está dizendo assim: na minha opinião, pedra de tropeço foi Judas Iscariotes. Perdão, padre, mas é o meu ponto de vista. Tá certo? Ontem eu pedi para que vocês deixassem cair por terra os preconceitos, ou seja, os conceitos prévios que vocês têm, tá certo? Senão vocês não estarão abertos para um novo pensamento, uma nova ideia. O que eu estou dizendo aqui não é ideia minha, é ideia de muitos comentadores bíblicos, tá certo? Gorete, Silva, porque eu não ajo com opinismo nem achismo, eu ajo fundamentado, certo? Veja, se Pedro outrora, quando Jesus anunciou, talvez você não está conseguindo associar os textos bíblicos, quando Jesus anunciou que ia ser pego pelos anciãos, os mestres da lei e os doutores, Jesus estava falando da paixão e da sua morte. E Pedro disse assim: longe de ti acontecer tal coisa, certo? E Jesus diz o quê? Para trás de mim, Satanás, porque tu não pensa como Deus, tu pensa como os homens. Então, a vontade de Deus era que seu filho desse a vida de forma cruel, sanguinária. Nós não aceitamos isso. Jesus diz claramente que a vontade de Deus é que seu filho morresse na cruz. Foi vontade de Deus. Agora, existem umas interpretações socialistas, comunistas, da teologia da libertação, que diz que Jesus foi pego pelos homens cruelmente e crucificado, torturado, como se fosse contra a vontade de Deus e de Jesus. Jesus mesmo disse: ninguém toma minha vida, eu a dou livremente. Por isso que ele se entregou e deixou com que as escrituras, vejam, as escrituras se cumprissem. Porque o segundo livro, é sabido que o livro do profeta Isaías é dividido em 3. O segundo, que é o servo sofredor, e o terceiro, Isaías já anuncia isso, quando chama que ele é o cordeiro que é levado em silêncio para o matadouro, tá certo? Então, qual foi o problema de Judas Iscariotes? Não foi o problema da entrega, da traição. O problema de Judas foi o problema que ele não se arrependeu, cometeu suicídio. Esse foi o problema de Judas Iscariotes. Tá bem, minha querida? Então, na verdade, Pedro pela segunda vez foi pedra de tropeço, quando quis impedir, veja, a paixão de Jesus. E se não fosse a paixão de Jesus, você, Gorete Silva, não teria sido salva. Se não fosse a paixão de Jesus, eu, Padre Adivânio, não teria sido salvo. Não é? O Gamaliel mesmo disse, é preciso um homem dar a vida pela humanidade. Judas traiu Jesus, mas não foi pedra de tropeço. Por isso que eu estou dizendo a vocês vão se encontrar com ideias novas, ideias genuinamente católicas. Tem ideias que não são católicas e a gente está todo imbuído dessas ideias que não são católicas, tá certo? Católicas ortodoxas. Cuidado para não ouvir palestras. É uma dica do padre. Se quiser ouvir, pode ouvir. Problema de vocês. Para não ouvir palestras católicas que têm uma visão contrária à ortodoxia da igreja. Tá certo? Para depois não ficar questionando. Quando passou à frente de Jesus. Tá certo? Por isso que Pedro negou Jesus por 3 vezes.
E Jesus lhe deu a chance de novo. Quando foi que Jesus deu a chance de novo da negação de Pedro? Foi quando Jesus disse: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro ficou triste. Faz a observação João, que pela terceira vez, não é, Jesus perguntou se ele amava. Então Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Vejam, qual é a interpretação católica aqui? E no grego é muito bonito, não é? Ágape Petros. Agapetros. Ágape é amor. Petros, Pedro, pedra. Tá certo? Agapetros. Por duas vezes Jesus faz agapetros. Pela terceira vez Jesus faz, vejam, filia Petros. Por quê? Porque na resposta de Pedro, Pedro disse assim: Senhor, tu sabes tudo. Esse sabe tudo, foi, Pedro disse: Senhor, tu sabes que ainda não te amo com o amor que tu me amas. Ágape, eu só te amo com amor de amizade. Por isso que Pedro negou. Pedro só amava Jesus com amor de amigo, não com amor, com o amor ágape. Somente o amor ágape é capaz de dar vida. O amor de amigo não dá vida. Entendeu? Então, o amor de ágape é o amor de Deus, que é capaz de dar vida. O amor de amigo é amor humano. Tu não pensas como Deus, tu pensa como os homens. Tá relacionando agora? Vejam, isso é uma exegese que a gente faz. É simples, né? E fácil. Porque se a gente só fica, olha aqui, ó, na superfície, tem que entrar no texto. Entrar no texto. É conhecida pela filosofia que existe 3 tipos de amores, ou 3 tipos de amor. O amor ágape, que é de Deus, transcendente. O amor filia, que é de relacionamento entre amigos. E o amor eros, que é o amor de relação entre duas pessoas. O amor que penetra, que conhece. O amor eros. Amor de paixão. Certo? Mais alguma pergunta? Pode perguntar. Se o padre não souber, então o padre diz que não sabe e vai pesquisar. Certo? Vamos avante. Ficamos isso. No 590, somente a identidade divina da pessoa de Jesus pode justificar uma exigência tão absoluta quanto esta. E um parênteses que eu quero abrir é justamente isso que a Gorete fez, viu? Ter a coragem de dizer: Padre, eu não concordo, a minha opinião é esta, porque ela me dá oportunidade de argumentar e de justificar. O aluno que fica calado nas suas opiniões são alunos fechados, tá certo? O aluno diz em silêncio, não tem medo de expor e diz: eu não acredito nisso. Isso não é verdade. A minha opinião é esta, e fica fechado com a sua opinião, e às vezes a sua opinião não é a correta e não é a certa. É subjetivismo e achismo apenas, não é? Que a gente cai no relativismo. A sociedade hoje é relativista, tá certo? Então pode colocar aí como ela colocou: Padre, eu não concordo, a minha opinião é essa. Você vai me dar a oportunidade de argumentar, tá bem? Argumentar. Se aceitar, se não aceitar, mas a gente é estudo, tá bem? É estudo aqui, e não é um estudo fraquinho não, tá certo? É um estudo como se eu estivesse na faculdade. É um estudo acadêmico que eu estou fazendo. Na faculdade eu dou aula assim também.
ok? Não é a garapa, não. Vamos avante. Aquele que não está comigo está contra mim. Mateus 12, 30. Alisson está dizendo, estou gostando da explicação, padre. Obrigado, Alisson. Assim também quando diz que nele está mais do que Jonas, mais do que Salomão, não é? Esse aqui nós já vimos o contexto. Vamos para o 591. Marília Santo, é muito importante fomentar em nós essas reflexões, Padre. A Bíblia é o manual de nossas vidas. Amém. Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que cresce nele. Também já vimos, não foi? Então vamos para o resumo. 592. O resumo para entrarmos no novo parágrafo. E esse novo parágrafo vai falar: Jesus morreu crucificado. E aqui tem muito panos para mangas, viu? Jesus, a morte de Jesus. Jesus não aboliu a lei do Sinai, mas a cumpriu com tal perfeição que revela seu sentido último e resgata as transgressões contra ela. Vejam aqui, quando Jesus fala da lei do Sinai, está falando dos 10 mandamentos. Está falando do decálogo, ou seja, as 10 palavras. Está falando. Ele não aboliu, diz o magistério da igreja, o catecismo da igreja católica. Mas é o quê? Mas a cumpriu com total perfeição. Ele plenificou como suma e resumo, como cume e ápice de toda a profecia e de toda a lei. De toda a lei e de toda a profecia. 593, Jesus venerou o templo, subindo a ele nas festas judaicas de peregrinação, e amor com amor cioso esta morada de Deus entre os homens. O templo prefigura seu próprio mistério. Vejam, o próprio mistério, ou seja, Jesus ali, aquele esplendor, que durou 46 anos para construir. Por isso que os fariseus disseram, oxente, não é? Os fariseus agora foram nordestinos. Oxente, como pode, não é? Um templo desse que durou 46 anos para ser construído, e este aí diz que em 3 dias vai reconstruir. Ele está louco? Eles não entenderam, é a observação de João, que Jesus estava falando do templo do seu corpo. Então Jesus projetou, relacionou o templo, o esplendor, com seu próprio templo, que é maior do que o templo de Jerusalém. Vejam. Então, o templo de Jerusalém é apenas figura, ou seja, imagem do templo que é Jesus. Não é? Se anuncia a destruição do templo é como manifestação de sua própria morte e da entrada em uma nova era da história da salvação, na qual seu corpo será o templo definitivo. E aqui, presta atenção, ficou muito mais claro para entendermos. Atenção. Sueli Queiroz da Silva diz: muito bom ouvir suas explicações. Tudo dentro de estudo, argumentos com propriedade em cima dos textos escritos e estudados. Obrigado, minha querida. Deus abençoe. Não é? Vejam só. Aqui o resumo deixa muito mais claro neste número 593 que no tempo e na história dentro da igreja esse templo é a própria Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo santíssimo. Nós no Cordeiro de Deus dizemos: Santo, 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 Senhor Deus do Universo,
Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, ou seja, Salvador, Hosana, né? Salvador, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Nós dizemos isso para comungarmos esse templo, comungarmos o corpo e nos tornarmos também templo de Deus, morada de Deus, casa do Altíssimo. Amém? Não é? Se Marli tivesse aqui, ia dizer: ô glória, ô eita glória. 594, para terminar, não é, a nossa aula, que já vai cair a live aqui no Instagram, mas a gente vai terminar só esse último número. Jesus realizou atos como o perdão dos pecados, que o manifestaram como o próprio Deus Salvador. Alguns judeus, não reconhecendo o Deus feito homem e vendo nele um homem que se faz Deus, julgaram-no blasfemo. Vejam, não é? O olhar do homem psíquico, o olhar do homem carnal, apenas, o homem carnal, né? Jesus age numa coerência e numa coesão fantástica dentro do seu ministério, porque todo ato de Jesus é um ato salvador, redentor e salvador, sobretudo quando no seu perdão. Ainda hoje a igreja é assim, certo? Tchau, tchau, até a noite com o curso Demonologia, hoje à noite.